que vem primeiro em 2023. Bradesco. Boa noite. Boa noite. Trabalhadores que passam pela Praça da Sé, região histórica e importante do centro de São Paulo, são forçados a mudar de rotina por causa da falta de segurança. Menores fingem pedir dinheiro para atacar quem entra e sai da estação de metrô, a mais movimentada da cidade. Enquanto isso, criminosos circulam de bicicleta para identificar os alvos de roubos. É tudo muito rápido. O flagrante começa com vítimas correndo atrás de um suspeito de assalto. Ele é perseguido, cai e é preso em flagrante pela Polícia Militar. Após reportagens feitas pelo Jornal da Record, o policiamento se intensificou na região da Praça da Sé. Na semana passada, mostramos uma mulher sendo atacada por um criminoso de bicicleta que circulava pela região atrás de vítimas. Outros suspeitos também observavam quem estava distraído. Mesmo assim, muitas pessoas continuam andando com o telefone nas mãos, tirando fotos. A Beatriz atravessa a praça diariamente para trabalhar. Depois que foi assaltada, ela vai para o trabalho sem brincos e correntes. Foi a estratégia que adotou após ter uma joia arrancada do pescoço. Se a gente quer muito usar, a gente traz na bolsa, põe aqui na empresa e na hora de ir embora a gente tira. Uma advogada, inclusive, afirmou para mim que foi abordada pela mesma pessoa, com o mesmo boné, camiseta, a mesma estratégia de pedir dinheiro e ela também foi assaltada. Nessas fotos está o Luciano com o rosto machucado. Ele foi atingido após defender uma moça que quase foi roubada na frente dele. E aí eles vieram para cima de mim, me abordaram, me intimidaram, você tá entrando no meio aí, não sei o quê. Nisso veio um menor, pegou um pedaço de madeira que estava na calçada e jogou na minha direção. Aí bateu aqui no meu olho, bem abaixo, aqui, aí começou a sangrar e eles correram. Na Praça da Sé fica o Marco Zero de São Paulo, lugar onde a cidade começou a se formar. O local é cercado por prédios públicos e comerciais, com fluxo de milhares de pessoas, de trabalhadores, principalmente em direção ao metrô, que fica na praça. Por causa da onda de assaltos, fazer esse trajeto até a estação tem sido um terror para quem precisa passar por aqui todos os dias, mesmo com uma base da Guarda Civil bem em frente. A estação da Sé é a que tem o maior número de passageiros do sistema do metrô de São Paulo. No horário de pico, chega a receber 100 mil pessoas por hora. Medo de como vai ser a situação de vir trabalhar todos os dias aqui. Está inviável, é muito inviável chegar na Sé. A Guarda Civil Metropolitana, que tem uma base na Praça da Sé, preferiu não gravar entrevistas sobre o assunto. Disse por nota que ampliou o patrulhamento e que pretende instalar mais câmeras na região. A Polícia Civil informou que de 14 a 17 de março deste ano, prendeu 29 pessoas na região da Sé. E tenta coibir os assaltos, identificando os criminosos. E explicou que os ladrões da região são oportunistas e não parte de quadrilhas. Assaltam em geral para comprar droga e usar ali mesmo na praça. Eles usam esses aparelhos celulares para angariar o dinheiro, vendendo esses aparelhos, para depois buscar o entorpecente. É muito importante que as vítimas registrem o boletim de ocorrência para que nós possamos ter as regiões onde nós temos a maior incidência dos crimes, tanto patrimoniais quanto outros tipos de delitos. Mas nós trabalhamos em cima das estatísticas. Você se sente completamente inseguro, você não sabe se você vai chegar em casa do jeito que você saiu, né? É assim que está a situação aqui no centro. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou ainda que, além do trabalho da Polícia Civil, houve um reforço no patrulhamento ostensivo da Polícia Militar na região central de São Paulo para combater os roubos e furtos. Veja agora outros destaques do dia. Balas perdidas matam 3 pessoas em apenas 4 dias no Rio de Janeiro. Anvisa libera a venda de mais de 900 pomadas para modelar os cabelos. Governo lança o polêmico programa Mais Médicos, sem descartar volta de cubanos. Ministro da Fazenda enfrenta resistências de membros do PT que não querem controle rigoroso dos gastos públicos. Rússia e China reforçam aliança em desafio aos Estados Unidos. Palmeiras chega à 4ª final seguida do Paulistão e técnico Abel supera recorde de Felipão.
E na reportagem especial, elas aprendem até 500 palavras, diferenciam cores e voltam para casa depois de um voo livre. Oferecimento. Investe Mais Bradesco. Seus investimentos num só app. O Rio de Janeiro registrou mais 2 mortes por balas perdidas no fim de semana. A região metropolitana do Rio já soma 45 vítimas de bala perdida somente este ano. A comemoração pelo aniversário do amigo terminou em morte. O cara foi baleado no peito. O militar da Força Aérea Brasileira e professor de jiu-jitsu, Antônio Carlos Guarani, tinha acabado de chegar a um bar em Realengo, zona oeste do Rio, quando o tiroteio entre policiais e criminosos começou. Ele ficou no meio do fogo cruzado, foi atingido e morreu no local. Eu não sei te dizer qual é a sensação, né? Porque quando você sai da sua casa para você confraternizar com seus amigos, comemorar, né, um aniversário, né, que é uma vida, né, que mais um ano de vida, e aí se depara com isso. Antônio Carlos tinha 2 filhos e era recém-casado. Na tarde de ontem, a mulher registrou a felicidade do casal. Pouco tempo depois, as postagens eram pela dor da despedida. O professor de artes marciais foi a segunda vítima de bala perdida no fim de semana. No sábado, um adolescente de 16 anos morreu quando um tiro atravessou o porta-malas e atingiu as costas do estudante. Ele e o padrasto estavam chegando em casa. Jean Gerry chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Ele recebeu homenagens. Nas redes sociais, a professora da escola disse, abre aspas, Jean era um jovem doce, gentil e estudioso. Segundo a polícia, os agentes foram atacados perto da comunidade do Faz Quem Quer, na Zona Norte. A PM diz que também foi recebida a tiros em Realengo, quando verificava a denúncia de ameaça contra um militar. Os 2 casos serão investigados pela Delegacia de Homicídios da capital. A região metropolitana do Rio já soma 45 vítimas de bala perdida este ano. 13 morreram e 32 ficaram feridas. O número é mais do que o dobro registrado no mesmo período do ano passado, quando 20 foram atingidas, 5 morreram e 15 ficaram feridas. Não é possível que essas balas encontrem vítimas, geralmente em bairros pobres, geralmente em situações abandonadas na periferia e que fique tudo por isso mesmo. Os amigos de Antônio Carlos também buscam respostas. A gente fica à mercê disso, né? Porque se a gente está em casa, a gente toma uma bala perdida. Se a gente está próximo de casa, a gente toma uma bala perdida. A gente vai viver aonde? A polícia prendeu um homem suspeito de ser um dos maiores assaltantes de joalherias do país. Na ação que aconteceu nos estados de São Paulo e Goiás, outras 5 pessoas também foram detidas. Entre elas, pai e filho apontados como receptadores de joias. Marco Antônio Santos e o pai dele, Carlos Alberto Santos, seriam os donos de uma joalheria em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, usada para vender os relógios roubados. A gente não achou nada de mostruário, não tinha peças expostas. Eles alegaram que eram para venda online. A investigação começou em novembro do ano passado, depois que a quadrilha invadiu uma joalheria dentro de um shopping em Goiânia. A ação foi registrada pelas câmeras de segurança. Somente nesse assalto, os criminosos levaram 74 relógios. 12 deles eram de luxo e custavam a partir de R$60 mil. De acordo com a investigação, os receptadores de São Paulo pagariam R$580 mil pelos produtos roubados. Mas depois do assalto, os criminosos passaram a exigir R$1.200.000 para entregar a mercadoria. Esse atrito foi suficiente para dividir a quadrilha. Foi então que parte dos criminosos voltou para São Paulo. O restante se escondeu em uma chácara na região metropolitana de Goiânia. 5 foram mortos horas depois, em um confronto com a polícia. Entre os presos agora está Ítalo Mateus Lima, conhecido como Jogador. O criminoso é considerado um dos maiores assaltantes de joalherias do país. É ele quem aparece nessas imagens fingindo ser cadeirante, antes de roubar uma loja. Ítalo tinha ao menos 16 passagens pela polícia.
e 3 mandados de prisão em aberto. Ele depende dos mandantes para poder vender, revender essas peças. A gente está tratando aí de relógios de marca caras que são rastreáveis. A nossa equipe tentou contato com os advogados dos suspeitos presos, mas não tivemos resposta. A câmera de segurança mostra quando 11 passageiros entram no elevador no 10º andar de um prédio em Maceió, Alagoas. Ao chegar ao térreo, ele despenca até o subsolo. Veja de novo o momento da queda. As vítimas ficaram presas por quase 10 minutos, mas conseguiram sair depois de forçar a porta. 3 pessoas ficaram feridas sem gravidade. O elevador tinha capacidade para 8 pessoas, ou seja, estava acima do limite. A orientação do Corpo de Bombeiros em caso de acidentes como esse é que as vítimas não saiam por conta própria e aguardem a chegada do resgate. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, definiu hoje que mais de 930 marcas de pomada para trançar cabelos podem voltar ao mercado. A venda dos produtos, você acompanhou aqui no Jornal da Record, havia sido proibida por causa de risco de causar danos aos olhos. Das 2.500 marcas existentes, 934 poderão retornar às prateleiras. No mês passado, a Anvisa havia suspendido a comercialização de todas as pomadas para trançar cabelos depois de uma série de casos de intoxicação ocular. São 780 relatos oficiais que incluem ardência nos olhos, lacrimejamento intenso, coceira, vermelhidão, dor de cabeça, inchaço e até cegueira temporária. Jaqueline teve os sintomas, não conseguia sequer abrir os olhos. Meu marido teve que me levar para a emergência oftalmológica, porque se eu abrisse o olho esquerdo doía. Dependendo da forma que eu andava, doía. A investigação da Anvisa ainda não terminou, mas os técnicos conseguiram identificar um fator em comum na maioria dos casos: alta concentração de Citerete 20. A substância química é usada para misturar os ingredientes nas fórmulas e dar mais suavidade ao cabelo. Só foram liberadas as pomadas que contêm até 20% de Citerete 20 na composição. Já a venda de aproximadamente outras 930 marcas ainda está suspensa. Outros 635 produtos foram proibidos definitivamente. 3 montadoras anunciaram hoje a suspensão das atividades por causa da queda nas vendas e da falta de peças. Fábricas da Hyundai, General Motors, Stellantis, dona da Jeep, da Fiat, da Citroën e da Peugeot vão parar por até 19 dias. Funcionários entrarão em férias coletivas no período. A Volkswagen também já tinha anunciado a interrupção numa planta. O governo federal pagou hoje a primeira parcela do Bolsa Família com um adicional de R$ 150 por criança até 6 anos. O valor médio do benefício está em R$ 669. 21 milhões de famílias receberam o benefício este mês. Foram desembolsados 14 bilhões de reais para os pagamentos. Um casal foi preso na comunidade do Vidigal, no Rio de Janeiro, por suspeita de matar Larissa Stefani da Silva, de 17 anos, na saída de um baile funk em Contagem, Minas Gerais. Bruno Borges e Gabriela Rodrigues estavam foragidos desde novembro, quando Larissa e Bruno teriam tido uma desavença e a jovem foi morta. Assaltantes roubaram hoje de madrugada os equipamentos e uma motocicleta de uma equipe da Record TV que se dirigia para um local de reportagem. 4h54 da manhã. A equipe da Record TV trafega pela rua Odete Tobias Marino, zona sul de São Paulo, a caminho de uma reportagem, quando 2 homens em uma moto obrigam os 2 profissionais a parar. A dupla anunciou o assalto, mesmo avisada que tudo estava sendo gravado. Estamos gravando. Um deles desce com a arma na mão. Mão no guidão. Tá bom. Não estamos armados não, somos motolinhos. Mano, tira. Vai, desce, 2, desce. Tá bom. Logo após a abordagem, a câmera para de gravar. Os ladrões levaram os equipamentos, os telefones celulares, as jaquetas e os capacetes. Anderson e Rodrigo, cinegrafista e piloto, contam que desconfiaram da moto com os 2 criminosos, que passou a seguir os 2, mas não deu tempo para nada. Ele sacou da arma,
Abordou primeiro o Rodrigo, colocou a arma debaixo do pescoço dele, tentando já tirar o capacete, e perguntou se ele era polícia. Aí falou, vocês são polícia? Não, não. Aí eu falei, ó, a gente está trabalhando, a gente é da Record, tá tudo. Mesmo assim eles continuaram. Ficou uma sensação de impotência, né? Fiquei nervoso ali na hora, porque depois estava escuro ainda, nós querendo ligar para alguém, ainda de madrugada, sem telefone. Logo depois do roubo, os profissionais da Record TV fizeram um boletim de ocorrência. Poucas horas depois do crime, a moto foi encontrada em um matagal, a quase 5 quilômetros do local do assalto. O veículo estava num local isolado, coberto por pedaços de madeira e espuma. Ele foi retirado da mata por policiais militares. Um dos equipamentos de transmissão também foi localizado. A Associação Brasileira de Rádio e Televisão, a Abratel, disse por meio de nota repudiar o assalto sofrido por integrantes da equipe de reportagem da Record TV. A associação diz ainda esperar que episódios como esse não se repitam. Afirma ainda que o crime é uma afronta ao livre exercício da profissão de jornalista e deseja que os responsáveis sejam punidos e os equipamentos recuperados. O governo federal anunciou que vai investir 100 milhões de reais na segurança pública do Rio Grande do Norte até o fim do ano. 51 cidades já foram atacadas por criminosos desde a semana passada e pelo menos 137 pessoas foram presas. Os vídeos foram feitos pelos próprios criminosos. Eles disparam várias vezes contra um posto de combustível. Também atiram uma bomba caseira. O atentado aconteceu em Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte. Em Parnamirim, na região metropolitana de Natal, uma equipe da Companhia de Energia Elétrica foi atacada. E, na capital, um ônibus foi incendiado. Em 6 dias, criminosos fizeram 284 ataques em todo o estado. Só no final de semana foram 25. Em Natal, das 50 linhas de ônibus, apenas 23 estão operando. Por isso é comum encontrar pontos de ônibus lotados a qualquer hora do dia. As unidades de saúde permanecem fechadas. E as aulas, na maioria das escolas, estão suspensas há quase uma semana. Consequências da onda de violência que afetam diretamente os moradores. Todo mundo com medo, sem poder sair de casa, ninguém pode ir para a praia, para a escola, para canto nenhum, que eles estão botando terror. Cerca de 700 agentes federais reforçam o policiamento. Hoje, o ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou um investimento de 100 milhões de reais na segurança pública do Rio Grande do Norte até o fim do ano. Nós estamos também destinando recursos para o sistema penitenciário. Esses recursos serão destinados à construção de uma nova unidade e ampliação de vagas nas unidades existentes. Enquanto as medidas não geram efeito imediato, as pessoas não retomam a rotina. Viver desse jeito é sofrimento, né? É desespero. É triste ver desse jeito. Na Europa, o mercado reagiu com nervosismo ao anúncio da compra do banco Credit Suisse pelo principal concorrente, o UBS. Os papéis do Credit Suisse fecharam a segunda-feira em queda de 55% na Bolsa de Zurique. O UBS, que decidiu comprar o concorrente, parecia seguir o mesmo caminho. Chegou a registrar perdas de 16%, mas reverteu a baixa e fechou em alta. O negócio entre os bancos foi fechado em caráter de emergência pelo equivalente a quase 17 bilhões de reais. Menos da metade do que a empresa valia na semana passada. Com a aquisição, o UBS terá mais de 28 trilhões de reais em ativos espalhados pelo mundo. As dúvidas sobre o sistema financeiro internacional começaram com a quebra de bancos de menor porte nos Estados Unidos e se tornaram maiores na semana passada com a divulgação de informações preocupantes sobre o Credit Suisse, um dos bancos mais tradicionais da Europa. E aqui no Brasil, o índice da Bolsa de Valores de São Paulo abriu a semana em queda, mas os motivos, segundo analistas, estão mais dentro do nosso país do que no exterior. Seriam eles a expectativa sobre a apresentação da Lei de Controle de Gastos Públicos e a decisão sobre juros, que será tomada pelo Banco Central na quarta-feira. Vamos dar uma olhada aqui no nosso telão? A Bolsa de Valores fechou em queda de 1,04%. E o dólar também baixou 0,52%. A moeda americana está cotada a R$ 5,24.
Na França, o governo do presidente Emmanuel Macron sobreviveu a 2 votações de censura no parlamento. Com isso, a polêmica reforma da Previdência, que provoca protestos em todo o país, poderá entrar em vigor. A segunda-feira foi agitada na Assembleia Nacional, sede do Legislativo francês. Os deputados decidiram por 2 vezes não censurar o governo. Se o resultado tivesse sido diferente, a primeira-ministra francesa cairia, a reforma da Previdência seria derrubada e o próprio presidente estaria com o cargo ameaçado. Com a rejeição, a proposta que aumenta a idade mínima da aposentadoria poderá entrar em vigor. Macron provocou uma crise na semana passada ao usar um artigo da Constituição que permite considerar a reforma aprovada sem ter sido votada pelos parlamentares, o que para muitos é uma medida autoritária. Como acontece há várias semanas nas ruas de Paris, milhares de manifestantes saíram em protesto e houve confrontos com a polícia. A União Europeia aprovou um pacote de ajuda equivalente a 11 bilhões de reais para a compra de munições à Ucrânia. O objetivo é fortalecer as tropas que combatem o exército russo. Os primeiros carregamentos devem chegar a Kiev em maio. O presidente da Turquia, Recep Erdogan, estima que os terremotos que atingiram o país no mês passado causaram um prejuízo equivalente a 540 bilhões de reais. Os abalos provocaram a morte de mais de 50 mil pessoas. No Quênia, a polícia usou bombas de gás lacrimogêneo e jatos d'água para dispersar os protestos contra o presidente do país, William Ruto. Os manifestantes bloquearam várias ruas da capital, Nairobi. Houve confronto com as forças de segurança. Dezenas de manifestantes e pelo menos 3 políticos de oposição foram presos. Você vai ver ainda hoje, gigante de tecnologia Amazon anuncia a demissão de mais 9 mil funcionários. Governo relança o polêmico programa Mais Médicos. Profissionais sem o registro no país poderão ser contratados. Presidente chinês visita a Rússia e leva a proposta de paz para cessar a guerra na Ucrânia. Na nossa série especial, conheça araras que impressionam, não só pela beleza, mas pela capacidade de comunicação e interação com os tutores. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que os presidentes da Câmara e do Senado gostaram da proposta da lei que pretende controlar os gastos públicos. Mas ainda há resistência dentro do governo e especialmente dentro do Partido dos Trabalhadores. Fernando Haddad se encontrou com os líderes do governo no Senado, Jacques Wagner, e na Câmara, José Guimarães, os 2 do PT. Ele também esteve com os presidentes das 2 casas, Rodrigo Pacheco, do PSD, e Arthur Lira, do PP. Segundo o ministro da Fazenda, o texto foi bem recebido pelos 2 presidentes no Congresso e tem tudo para ser aceito também pela maioria dos parlamentares. Amanhã, Haddad vai conversar com economistas que estão fora do mercado financeiro para ouvir a opinião deles sobre a proposta. O ministro da Fazenda ainda precisa vencer resistências dentro do governo e do Partido dos Trabalhadores em relação à proposta de controle fiscal. É que setores mais radicais do partido do presidente Lula defendem uma regra que permita gastos públicos maiores. Em um aceno ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, Haddad disse hoje que mudanças no programa de parceria entre os setores público e privado podem ser anunciadas junto com as novas regras fiscais, como forma de alavancar os investimentos. Já sobre o fogo amigo da presidente do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, que defendeu durante o fim de semana o aumento dos investimentos como forma de aquecer a economia, o ministro da Fazenda disse que a palavra final sobre as novas regras fiscais é do presidente Lula. Eu não vejo essa divisão no governo, né, entre a ala política e a ala econômica. E toda decisão é técnica e política. Ainda mais uma decisão dessa importância. Por isso que é o presidente da República que dá a última palavra. E ele é o primeiro a dizer que ele não vê incompatibilidade entre responsabilidade social e responsabilidade fiscal. E nós temos que encontrar essa linha fina. O governo lançou hoje um novo programa Mais Médicos. O projeto, alvo de críticas desde a gestão da ex-presidente Dilma Rousseff, mantém a possibilidade de profissionais estrangeiros atuarem no Brasil, entre eles os cubanos.
O programa criado pela ex-presidente Dilma Rousseff em 2013 agora foi rebatizado Mais Médicos para o Brasil. O objetivo continua o mesmo, levar assistência médica aos locais mais afastados do país. A intenção do governo é contratar 5 mil profissionais agora em março. Outras 10 mil vagas serão oferecidas este ano, por meio de contratos de parceria entre o Ministério da Saúde e os municípios. O custo será de R$ 712 milhões em 2023. Poderão ser contratados médicos brasileiros, brasileiros formados no exterior que não fizeram a validação do diploma no país e estrangeiros. O presidente Lula defendeu, se necessária, a contratação de profissionais de outros países. Nós queremos que todos os médicos que se inscrevam sejam brasileiros. Se não tiver condições, a gente vai querer médicos brasileiros formados no estrangeiro ou médicos estrangeiros que trabalham aqui. Se não tiver, nós vamos fazer chamamento para que médico estrangeiro ocupe essa tarefa, porque o que importa para nós não é apenas saber a nacionalidade do médico, é saber a nacionalidade do paciente. Mas a crítica maior não era com relação à nacionalidade dos médicos, mas sim por causa da exploração da mão de obra dos profissionais cubanos. Eles eram contratados por meio de um convênio com a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, que repassava grande parte dos salários para o governo cubano e não para os profissionais que prestavam os serviços. O Mais Médicos de Dilma, que existiu também no governo Temer, custou 13 bilhões de reais. 7 bilhões foram repassados para a ditadura cubana, que deixou o programa em 2018. No novo Mais Médicos, os profissionais poderão ficar no programa por até 8 anos. Segundo o governo, os brasileiros e estrangeiros terão desconto de 50% na prova de revalidação do diploma, o que provoca novo atrito com as entidades que representam os médicos. O governo também pretende fazer mudanças no Revalida, a prova que é aplicada para que médicos formados no exterior tenham o direito de exercer a profissão no país. A Associação Médica Brasileira defende que esses profissionais sejam obrigados a fazer o exame. O ponto que mais nos preocupa é trazer médicos não formados no Brasil, sejam eles brasileiros ou estrangeiros, mas formados fora do Brasil, e que aqui venham trabalhar sem que necessariamente comprovem as suas competências. Quaisquer médicos que venham de outros países aqui trabalhar serão bem-vindos, desde que eles revalidem os seus diplomas e comprovem as competências necessárias para atuar no país. Nós não vemos e não aceitamos que se tragam médicos sem que esses médicos tenham revalidado os seus diplomas para atuar aqui no país. 19 paraguaios foram resgatados em uma fábrica clandestina de cigarros, descoberta pela Polícia Federal em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Eles trabalhavam em condições semelhantes à escravidão. A fábrica produzia cigarros que eram distribuídos em todo o estado do Rio de Janeiro. 19 homens de origem paraguaia ficavam alojados num local sem condições de higiene, na própria fábrica. O grupo tinha jornada de 12 horas por dia, sem direito à folga, e trabalhava até de madrugada. Segundo a investigação, eles não recebiam salários e não tinham equipamentos de proteção. Todos foram resgatados pela Polícia Federal. Os homens contaram aos policiais que vieram do Paraguai ao Rio com a promessa de que trabalhariam na produção de roupas, mas foram encaminhados para a fábrica clandestina de cigarros. A comunicação era feita com um único homem, que andava armado e com uma máscara no rosto. A polícia está à procura dos responsáveis pela fábrica, que, entre outros crimes, podem responder por tráfico de pessoas, fraude no comércio e sonegação fiscal. O principal objetivo da investigação de hoje era resgatar essas pessoas e, claro, numa segunda fase, a gente vai apurar a responsabilidade de todos aqueles que participaram, concorreram para esses crimes gravíssimos. Nem aviões, nem navios. Traficantes internacionais têm investido em submarinos de alta tecnologia para transportar grandes quantidades de drogas pelo planeta, sem chamar a atenção das autoridades. O caso mais recente foi descoberto no litoral da Espanha, com uma embarcação que teria saído do Brasil.
De acordo com a polícia, o submarino encontrado na ilha de Arousa foi projetado exclusivamente para transportar cocaína da América do Sul para a Europa. Esse tipo de embarcação, cada vez mais comum entre as quadrilhas internacionais, consegue navegar em águas profundas. O objetivo é exportar grandes quantidades de droga em tempo recorde e sem levantar suspeitas. Depois de uma longa vistoria com a ajuda de câmeras subaquáticas, as autoridades espanholas não encontraram nenhum vestígio de cocaína na embarcação, que tem cerca de 23 metros de comprimento. Apesar de ninguém ter sido preso, a investigação revela que esse submarino teria saído do Brasil. A polícia espanhola encontrou no interior da embarcação cobertores, roupas e comida de fabricação brasileira. Os agentes acreditam que 3 pessoas viajaram nesse submarino com toneladas de cocaína e conseguiram desembarcar com a droga em praias espanholas com a ajuda de lanchas. Não é a primeira vez que uma embarcação como essa é encontrada no litoral espanhol. Em 2019, 3 pessoas foram presas ao tentar entrar na Europa pelo mar com 3 toneladas de cocaína. Na América Latina, a operação mais recente terminou com a apreensão de um narco-submarino na Colômbia, com toneladas de cocaína que seriam enviadas à América Central. Além da droga, os militares encontraram 2 corpos e 2 pessoas em estado grave por conta de um vazamento de gás do combustível do submarino. O presidente chinês Xi Jinping começou hoje uma visita oficial de 3 dias à Rússia, a convite do presidente Vladimir Putin. Xi Jinping deu mostras de que está disposto a mediar o diálogo entre a Ucrânia e a Rússia para chegar a uma solução para o fim da guerra, que já passa de 1 ano. Putin disse estar aberto a negociações. O presidente chinês Xi Jinping chegou hoje à Rússia na primeira viagem ao exterior depois de se reeleger pela 3ª vez. Pela proposta de paz de Xi Jinping, divulgada antes da viagem, a China vai se esforçar para liderar uma nova rodada de negociação de um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia. Mas não traz nenhuma indicação concreta sobre como acabar com a guerra. O líder chinês também revelou a intenção de falar com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Xi Jinping é o primeiro líder mundial a apertar a mão de Putin desde que o Tribunal Penal Internacional emitiu mandado de prisão contra o presidente russo na sexta-feira. Putin é acusado de crime de guerra por ordenar a deportação de crianças ucranianas à Rússia. Nem Moscou nem Pequim são membros do tribunal, o que os leva a ignorar a acusação. Acredito que as tensões que existem entre a China e os Estados Unidos vão acabar influenciando nessa reunião com Putin, eliminando a imparcialidade, diz esta analista de política do leste asiático. Os Estados Unidos e a OTAN condenaram a possibilidade da China fornecer armas à Rússia. O doleiro Alberto Youssef, um dos pivôs da Operação Lava Jato, voltou a ser preso pela Polícia Federal em Itapuã, litoral de Santa Catarina. A prisão foi determinada pelo juiz Eduardo Apio, da 13ª Vara Federal de Curitiba, que assumiu os processos da Lava Jato em fevereiro. Segundo o juiz, existe uma representação da Receita Federal que demonstra que o ex-doleiro não devolveu todos os valores que recebeu ilicitamente. Youssef também teria deixado de informar à Justiça seu endereço atual. O governo Lula conseguiu impedir a criação de uma CPI no Senado para investigar os atos extremistas de 8 de janeiro. Com a retirada do apoio de parlamentares alinhados ao presidente, o requerimento da senadora Soraya Tronic, do União Brasil, conseguiu apenas 15 assinaturas, número abaixo dos 27 necessários para a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito. O governo ofereceu cargos e emendas para conseguir a retirada das assinaturas. A Polícia Federal concedeu à defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro acesso à investigação sobre as joias da Arábia Saudita. De Brasília, o nosso colega Alexandre Saturno tem as informações.
Olá, Saturno, Alessandro Saturno. O ex-presidente Bolsonaro já havia feito essa solicitação à Justiça e que havia recusado. O que mudou agora? Olá, Cris. Boa noite para você, para o Celso e a todos que nos assistem. Bom, segundo a Polícia Federal, o acesso à investigação, ele não tinha sido liberado porque Bolsonaro não era formalmente investigado. Mas nesta segunda petição, que foi feita pelos advogados do ex-presidente, eles alegam que ele tem sido tratado aí como investigado e citam uma declaração do ministro da Justiça, Flávio Dino, em que ele afirma que Bolsonaro poderia ser ouvido. Na última quarta-feira, os ministros do Tribunal de Contas da União decidiram que as joias que ainda estão em posse do ex-presidente deveriam ser entregues à Secretaria-Geral da Presidência. Agora, Cris e Celso, o Ministério Público pediu que as joias sejam encaminhadas ao Departamento de Penhor da Caixa Econômica Federal. Um pedido que ainda vai ser analisado pelos ministros do Tribunal de Contas da União. Cris, Celso. Obrigada pelas informações, Saturno. Veja a seguir, Justiça de Minas Gerais arquiva inquérito que investigava ataques de delegado a colegas de profissão. Invicto, Palmeiras chega à quarta final seguida do Paulistão. E técnico Abel Ferreira supera recorde de Felipão. Aves com grande capacidade de aprendizado e mestres em comunicação. Saiba mais sobre as araras no próximo bloco. A Justiça de Minas Gerais arquivou o inquérito que investigava ataques de um delegado a colegas de profissão num grupo de mensagens. A decisão surpreendeu e frustrou a cúpula da Polícia Mineira. Os ataques foram feitos num grupo de mensagens com 11 delegados em agosto do ano passado. O inquérito aponta como autor do texto o delegado regional de Araxá, Walter André Biscaro Silvano. No grupo, Walter fez críticas severas a Eurico da Cunha, hoje responsável pelo Detran, e Irene Angélica, atual chefe interina da Polícia Civil. O delegado chamou Eurico de notório preguiçoso e afirmou que Irene sobe na carreira graças a seus atributos físicos. As mensagens foram analisadas pela Corregedoria da Polícia, que encontrou indícios de crime nos comentários. As ofensas que a doutora Irene sofre, elas são, além de criminosas, são misóginas. Porque as ofensas que ela sofre não são por coisas que supostamente ela teria feito, mas sim por atributos físicos, são injúrias de cunho sexual. Da Corregedoria da Polícia Civil, o inquérito foi para as mãos de uma promotora de justiça que pediu o arquivamento do caso. O Ministério Público entendeu que, apesar da conduta do delegado ser reprovável, não seria crime. Na sentença, a magistrada Sandra Salete da Silva afirmou que o caso pode ser reaberto se surgirem provas novas. A atual chefe da Polícia Civil se disse frustrada com a decisão. E esse arquivamento impede a responsabilização criminal desse autor. O delegado Walter Silvano foi procurado pelo Jornal da Record, mas não se pronunciou. Você vai ver agora as imagens da chuva forte que voltou a causar transtornos hoje em São Paulo. O temporal atingiu principalmente o centro e as zonas norte e oeste da capital paulista, que ficaram em estado de atenção. Houve reflexos no trânsito em toda a cidade e alagamento parcial na Marginal Tietê. No interior de São Paulo, choveu muito granizo na cidade de Botucatu. As ruas ficaram tomadas pelo gelo e a baixa visibilidade atrapalhou os motoristas. Pelo menos 10 alagamentos foram registrados, além de 30 quedas de árvores. E nós já estamos no outono. A nova estação começou às 18h25. Então vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, tudo bem? Boa noite. Olha, depois de tanta chuva no verão, o que a gente pode esperar para os próximos meses de outono? Teremos uma estação normal, Cris, finalmente. Boa noite para você, Celso, muito boa noite a todos. Não teremos a influência do Laninha e nem do El Ninho. A chuva perde força e deve ficar dentro da média. E as primeiras ondas de frio estão previstas para a segunda metade de junho.
Nas áreas em azul, aqui do mapa, a chuva diminui no final da estação e, por isso, só nestes locais pode superar a média prevista. Atenção no Rio Grande do Sul. A chuva fica abaixo do normal e o calor segue intenso. Neste momento, uma frente fria avança pelo sul e espalha nuvens carregadas. Na metade norte do país, o calor e a umidade formam nebulosidade. Nesta terça, chove em todas as regiões do Brasil. No Rio Grande do Sul, alerta de ventanias. Do Triângulo Mineiro até o Amapá, chance de alagamentos e deslizamentos. Em Porto Alegre, máxima de 26 graus. No Rio de Janeiro e em Rio Branco, 33. Em Campo Grande, até 30. Em Salvador e Teresina, 31. Em São Paulo, os primeiros dias do outono serão parecidos com os de verão. Calor com pancadas isoladas à tarde. Nesta terça, 31 graus. O Tempo Delivery de hoje é para o Diego de Itapipoca, Ceará. Vamos lá. Oi, Diego, tudo bem? Olha, em Itapipoca tem serra, sertão e praia. É conhecida como a cidade dos 3 climas. Infelizmente, o turismo por aí vai seguir com restrições. A chuva não dá trégua até o final do mês de março. E o risco de transtornos continua. E você também quer previsão personalizada para a sua cidade? Então mande seu pedido com a hashtag #VocêNoJR. Bom outono, gente. Obrigada, Liz, para você também. Até amanhã. A americana Amazon anunciou a demissão de 9 mil funcionários. Essa já é a segunda rodada de cortes na companhia. Com o novo anúncio, já são cerca de 30 mil trabalhadores demitidos em pouco mais de 3 meses. Segundo a Amazon, a medida é consequência da recessão econômica que atinge os Estados Unidos e que já provocou demissões em outras gigantes de tecnologia. Na semana passada, a Meta, empresa responsável pelo Facebook, anunciou um corte de pelo menos 10 mil postos de trabalho nos próximos meses. A Meta já havia divulgado o desligamento de 11 mil trabalhadores no ano passado. Outras Big Techs como Google, Twitter e Microsoft também passaram por uma reestruturação no quadro de funcionários. Ao todo, mais de 50 mil vagas deixaram de existir. A justificativa para essa onda de demissões é a perda de receita e o investimento em novas tecnologias de inteligência artificial. O Paulistão 2023 já tem um finalista. Já está conosco a Milena Ciribelli. Oi, Milena, boa noite. De certa forma, esperado esse resultado até aqui, não é? Foi, esperado, né? O Palmeiras realmente era o favorito. E olha, tá incrível a campanha do Palmeiras. Talvez o Abel consiga repetir, né, o feito de 51 anos atrás, quando o Palmeiras foi justamente campeão invicto. Olha, boa noite para vocês. Desde que o Abel Ferreira chegou, o Palmeiras não caiu em surpresas e decide quase tudo. Não foi diferente com o Ituano, mas o jogo não foi nada fácil. Arena lotada, tradição e favoritismo. Estava tudo preparado para uma classificação tranquila. Mas o Palmeiras precisou de talento e transpiração para espantar a zebra que derrubou Santos e Corinthians. A gente sabe que no futebol não tem essa história de que a camisa joga. O Palmeiras teve que se esforçar para vencer o goleiro Jefferson e passar pelo Ituano. O gol da vitória e da classificação só aconteceu aos 12 minutos do segundo tempo. Depois da falta cobrada pela direita, o zagueiro Murilo, de cabeça, fez 1-0. Muita gente viu falta de Gomes no lance, mas a arbitragem validou. O Palmeiras vai disputar a final do Paulistão pela 4ª vez seguida. E como tem a melhor campanha, ganhou o direito de jogar a segunda partida da decisão aqui na sua arena. Será um momento especial na trajetória de quase 3 anos do técnico Abel Ferreira no Brasil. Esta será a 11ª final do português no Palmeiras. Ele ultrapassou o Felipão e agora é o treinador que chegou a mais decisões na história do clube. Sem nenhum outro grande de São Paulo na disputa, o título se tornou uma obrigação? Se vamos ganhar ou não, não sei. Temos essa intenção, jogamos para ganhar, sim. Mas a única obrigação que nós temos, eu e os meus jogadores, é dar tudo o que podem com os recursos que têm.
Tá com tudo, Abel Ferreira. Em Minas Gerais, o Cruzeiro é o primeiro time da Série A do Campeonato Brasileiro a trocar de técnico em 2023. O treinador uruguaio Paulo Pesolano pediu demissão depois da eliminação do Cruzeiro na semifinal do Campeonato Mineiro. Pesolano foi o responsável pelo retorno do Cruzeiro à primeira divisão depois de 3 anos na Série B do Campeonato Brasileiro. O time já anunciou o substituto, será o português Pepa, de 42 anos. Hoje à noite sai o adversário do Palmeiras na final do Paulistão. Água Santa e Red Bull Bragantino se enfrentam na Vila Belmiro. É isso, gente. Vamos ver o que vai acontecer, né? Eu fico por aqui. Todos os detalhes dessa reta final do Paulistão 2023 você acompanha no r7.com. Cris, Celso. Valeu, Milena. Valeu. Obrigado, Milena. Olha, muita gente não sabe, mas as araras são bichos que têm o QI comparável ao dos primatas. São tão inteligentes que conseguem ter um vocabulário de até 500 palavras. Sem contar, né, Celso, o companheirismo. Na série especial de hoje, nós vamos mostrar a relação desses animais mais espertos que a média com os tutores humanos. Vamos embarcar agora nesse voo livre com a repórter Cleisla Garcia. Imenso recinto de quase 3 mil metros quadrados. Nos viveiros e pelo quintal são várias espécies, de aves a primatas. A casa do adestrador André, em Jacareí, no interior de São Paulo, é um verdadeiro refúgio animal, onde os bichos têm prioridade. Há mais de 20 anos, ele se dedica ao estudo do comportamento animal e ao adestramento. Ensinando, também já aprendeu o mais importante. As principais coisas que eu aprendi com eles é a gente ter respeito, respeitar o tempo deles, respeitar a habilidade deles. Então, o que eu mais faço para ter sucesso no treinamento dos meus animais é uma espécie de orientação vocacional. Desde filhote, o Gugu, uma arara canindé de 5 anos, já revelava sua personalidade. E com persistência e responsabilidade, tutor e ave se dedicaram num objetivo desafiador: poder voar e voltar para casa. O chamado voo livre. A gente faz o treinamento de voo livre mais para um enriquecimento ambiental, para a ave ter um exercício físico e um exercício mental. O Gugu tinha 1 ano de idade quando começou a ser treinado para fazer voo livre. No começo, por segurança, em locais fechados. Foram dezenas e centenas de pequenas viagens, até chegar assim ao ar livre. Depois, o treino começou a ficar mais difícil, com pedacinhos de papel, de madeira, até chegar a objetos como esse aqui, ó, por exemplo, uma pedra com 160 gramas. A ideia do André era ensinar o Gugu a carregar uma microcâmera e assim registrar as sensações lá do alto. E aí a gente treinou muitas vezes, quando a gente teve certeza, né, que ele não ia derrubar a câmera, ou quase certeza, a gente colocou a câmera e fizemos a imagem. A câmera flutua e registra todos os detalhes. O que mais me impressionou foi o som. As asas bate, 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 bate. Gugu é levado com segurança para o alto do terreno, que fica a pouco mais de 1 quilômetro. Com apito, André dá o comando. Isso, Gugu! E assim, com amor, respeito e recompensas, Gugu passou a fazer voos mais desafiadores, como seguir o tutor nos passeios de quadriciclo. O animal que mais se assemelha aos primatas, nós primatas, né? Então isso também é muito legal de se pensar. E todos os psitacídeos são muito inteligentes. Estão todas essas aves que têm o bico torto, então é muito fácil de se treinar. Para entender melhor a inteligência das araras, nossa equipe foi até Poços de Caldas, em Minas Gerais. A casa do professor de informática Strauss, um apaixonado por aves, é praticamente um viveiro, onde araras e maritacas têm todo o espaço necessário e ambiente ideal para o aprendizado. Eu quero explorar, né, essa inteligência deles para não deixar eles no tédio. Qual cor verde? Parabéns. Qual cor vermelho?
Parabéns, minha filha. E o azul, ó? Vamos lá, Manu, ó. Qual cor? Azul. Aê. Brincadeira também no tablet, como crianças com tempo bem controlado. Amarelo. Aê, parabéns. Os alunos são aplicados e Strauss, um mestre carinhoso e incansável. Eles já fizeram alguma coisa que você faz sem você ensinar para eles? Sim, o apito é um exemplo deles. Eu uso o apito para chamar, eu tenho aqui, esse é o apito do Recall, né? E aí toda vez que eu preciso do apito, eu ponho ele na boca. Ele começou a imitar o apito e ele não imitava só o som, ele imitava o gesto também. E o apito? Imita o apito. Aê! Algumas araras podem ter até 500 palavras no vocabulário. O que você quer fazer? Vamos voar, é isso? Então vamos lá. Abre a asa. Aê, que menino esperto. Voar. Strauss sempre sonhou que suas aves batessem asas. Fez cursos para conduzir voos livres. Depois de muito treino, as araras são soltas com segurança no parque da cidade. São longos e coloridos voos. Bom, normalmente o tutor acaba fazendo esse treinamento e eles obedecem basicamente o tutor. Vamos ver se eles conseguem voar com o meu comando. Vamos tentar. Vamos fazer uma volta? 1, 2, 3 e... Olha só, gente, eles chegaram bem perto, mas não quiseram voltar. Estamos ali no coqueiro, vamos curtir ali um pouquinho. Uma pessoa mais despreparada nesse momento já está desesperada, né? Por exemplo, se fosse a minha ave, eu já estava desesperada. Ah, de vez em quando a gente leva um chá de cadeira, né? Que às vezes é que nem chamar a criança do parquinho, né? Tem hora que ele não quer ver e não tem a opção de buscar, você tem que esperar ele resolver vir e descer. Por garantia, Strauss ensinou a voltarem para casa, sozinhas. Strauss e as araras viajam o Brasil para mostrar os benefícios da prática. Nas redes sociais, o grupo tem adeptos de todo o país. E não são apenas as araras que ganham o céu. Strauss enfrentou medo de altura para ver o mundo do ponto de vista das companheiras, num parapente. O sonho só seria perfeito se por alguns instantes elas voassem junto. Não foi simples, mas foi o que aconteceu. Isso aí! O vento ajudou num céu democrático, onde já não existem mais mestres ou aprendizes, apenas a alegria do voo, da liberdade. Espetacular, hein, Celso? Isso. Essa edição termina aqui, à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Jesus e logo depois de Vidas em Jogo tem estreia de Patrulha das Fronteiras. Imperdível. Ótima noite para você. Boa noite.